Glória a Deus. Amém? Salmo 73, versículo 1 e 2 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento, pela liberdade que temos aqui de te cultuar. E nós clamamos a Ti agora para que seja feita a Tua vontade, para que o Senhor nos abençoe agora nessa manhã, e que nós possamos aqui encontrar o Senhor, que nós possamos aqui estarmos sendo abençoados pelo Senhor, que o Senhor toque o nosso coração, toque a nossa mente, e que em nome de Jesus os Teus milagres venham sobre nós, que nós possamos abrir os nossos olhos aqui, que nós possamos estar, Senhor, em contato contigo e provar o sobrenatural essa manhã aqui, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, esse texto aqui, ele se inicia aqui com uma declaração do salmista. O versículo 1 aqui, esse que nós lemos aqui também, ele é uma declaração, é uma conclusão de que o salmista chegou. E ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom todo o tempo. Deus, ele era maravilhoso. Deus nos deu dons. Deus quer que a gente, espera de nós, que a gente tenha um coração limpo, espera que a gente tenha um coração puro, Ele espera que a gente guarde o nosso coração. Deus tem coisas maravilhosas para os seus filhos. Deus é poderoso para operar milagres na nossa vida. Quantas vezes nós entramos aqui na igreja e às vezes a gente está com o nosso coração machucado, ou precisando de algo, precisando de uma bênção sobre a nossa casa, às vezes precisando de uma bênção sobre o nosso trabalho amanhã. E Deus, Ele é poderoso, Ele tem promessas para nós, e Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel e justo, Ele é maravilhoso. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Você entende o valor disso? Você entende que Deus é aquele que nos salvou? Deus tem um plano perfeito para nós. Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos aqui para esse versículo 1 do Salmo 73, é a conclusão que o salmista chega aqui. Mas depois ele diz assim, ele fala assim que ele quase escorregou, quase desviou seus passos. Faltou pouco para ele se desviar, faltou um pouquinho para que a fé dele fosse atingida. Ali ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos crer. E às vezes nós entramos em alguns momentos que são momentos escorregadios, porque a gente começa a pensar em muitas coisas. Se você continua lendo o Salmo aqui, o salmista ele começou a olhar para os ímpios, para algumas coisas que estavam acontecendo na vida do ímpio, e coisas que tinham aparência de serem coisas boas, e com isso ele começou o quê? A sua fé começou a ser afetada. E ele diz aqui que faltou pouco para que ele se desviasse nos seus passos. A palavra de Deus, ela nos ensina a crer. Jesus, não sei se você é novinho na fé, de repente, tem uma parte na palavra de Deus, quando Jesus, ele recebe ali um chefe da sinagoga que chamava Jairo. E esse homem, ele estava com a sua filha doente, e ele foi na presença de Jesus, e ele falou assim: Jesus, a minha filha está para morrer. E Jesus falou assim: eu vou lá junto com você. Amados, quando Jesus está junto com uma pessoa, muitas coisas podem acontecer, amém? Quando a pessoa está andando com Jesus, muitas coisas podem acontecer.
Você está aqui essa manhã, você veio buscar o Senhor, amém? Você veio buscar uma palavra, então você tem que crer que muitas coisas também podem acontecer sobre a sua vida. Você tem que estar atento aí. E Jesus está indo nesse caminho que eles estavam indo, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos toca em Jesus. O que acontece? Jesus falou assim, olha, alguém me tocou. E essa mulher, ela foi curada. E eles pararam ali, Jesus está ali conversando, né, está ali com as pessoas, querendo saber quem é essa mulher. E Jairo está ali esperando, eu imagino que ele está esperando, né, a hora de Jesus, libera logo aí Jesus, para a gente poder ir. Mas Jesus, ele não está preso ao tempo aqui, porque Jesus pode todas as coisas. Nós estamos presos ao tempo. Jesus não, Jesus pode todas as coisas. E aí o que acontece? De repente chegou uma notícia para esse homem, para Jairo, de que a sua filha tinha falecido. A gente vê isso lá em Marcos, fala no capítulo 5, né? O versículo 35 e 36 está dizendo assim, versículo 35 de Marcos 5. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas agora eu quero que você entenda, as pessoas estão ali dando recado para Jairo. Chegou uma notícia, talvez a pior notícia da vida dele, que a filha dele tinha falecido, tinha morrido. Só que o que acontece? Jesus, ali, a hora que isso está acontecendo, diz assim no versículo 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Talvez essa é a palavra que você tenha que ouvir essa manhã. Não temas, crê somente. Esse é o nosso Deus. Jesus nos ensina que nós devemos crer. Porque Jesus toca naquilo que é natural e transforma no sobrenatural. Quando Deus coloca o dedo naquilo que é natural, isso se torna sobrenatural. Porque o natural, quando a pessoa já faleceu, não tem mais jeito para os homens, mas para Deus a última palavra sempre será do Senhor. Para Deus o impossível pode acontecer. Esse é o nosso Deus. E nós temos que entender que quando o Senhor toca ali, as coisas acontecem. E Jesus vai para a casa de Jairo e a sua filha ressuscita. Porque Jesus, ele é aquele que pode fazer o sobrenatural. E como eu disse, quando nós estamos com o Senhor, o sobrenatural pode acontecer na nossa vida, pode acontecer na nossa casa, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso. E quando Deus coloca o dedo ali, quando Deus coloca a sua poderosa mão, as coisas se revertem. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Lá em Hebreus fala sobre a fé, amém? Não se esquecendo que quando Jesus olhou para Jairo, o que ele disse? Crê somente. A palavra nos ensina que nós devemos crer, que nós devemos ter fé, que nós devemos tomar cuidado. Como o salmista disse aqui, eu quase me desviei, faltou pouco para que eu escorregasse. E às vezes, como eu disse, nós entramos em situações onde chega um recado, onde o chão fica liso. Ou nós entramos em situações, porque nós passamos por problemas, não passamos? A palavra de Deus diz que nós passaríamos por tribulações, mas que nós venceríamos também, a palavra de Deus diz. Não se esqueça disso. Não tome posse só da tribulação, tome posse da vitória. Tome posse da saída. O nosso Deus diz assim, que lá em Romanos, que nós somos mais do que vitoriosos. Você recebe isso sobre a sua vida? Quando você recebe isso, tem a mão de Deus sobre você. E o sobrenatural acontece. Como eu disse, lá em Hebreus, fala da fé. O que é a fé? Quando diz lá em Hebreus 11:1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam.
a convicção dos fatos que não se veem. Mas é interessante que em Hebreus ele não para aí. O capítulo 11 continua falando da fé. E, irmãos, quando nós olhamos, se a gente for lá em Hebreus 11, no versículo 33, ali continua falando daquilo que aconteceu, né, com os profetas, sobre a fé que eles tiveram com as pessoas do passado. Mas o versículo 33 ali está falando de Daniel ali. Está falando dos amigos de Daniel. Lá no versículo 33 de Hebreus 11 diz assim: os quais por meio da fé, subjugaram reinos. Reinos se levantaram contra eles, mas eles ficaram do lado de quem? Eles ficaram do lado do Senhor. E os reinos tiveram que o quê? Os reinos ali, quando nós olhamos os amigos de Daniel com Nabucodonosor, quando nós olhamos Daniel com o rei Dário, eles precisaram fazer leis novas, porque o Senhor agiu na vida deles. Sabe por quê? Por causa da fé. Então diz assim no versículo 33, os quais, de Hebreus 11, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça. Muitas vezes nós precisamos ter fé para praticar a justiça, não precisamos? Porque as coisas estão tão erradas aí fora. Eles praticaram a justiça, seguindo aqui, obtiveram promessas. Pela fé as promessas chegam sobre as nossas vidas. Você crê que o nosso Deus tem promessas? Que essas promessas cheguem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre talvez uma enfermidade que você tenha, você seja curado em nome de Jesus, porque essa enfermidade não te pertence. Amém? Eles obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. O que é normal, irmão, quando um leão vem em cima de você? Amém? Ele fala assim, ele fazer miau, né? Não é, né? O leão é normal, amém? Depois do pecado, amém? Que ele matar a pessoa, né? Ele estraçalhar a pessoa. Se você estiver diante de um leão, o que acontece? Ele vai te atacar. Mas como eu disse, quando você se posiciona e fica do lado da palavra de Deus, o rei Dário mandou, porque houve ali um complô contra Daniel, e ele mandou jogar Daniel na cova dos leões. Mas irmãos, como eu disse, quando você tem fé, e ele permaneceu, ele não podia orar ao Deus dele, que era o Deus de Israel, somente aos deuses ali, daquela nação. E o que acontece? Ele não fez isso, e armaram contra ele ali, mas ele ficou do lado de quem? Do lado de Deus. Pela fé nós temos que estar nos caminhos do Senhor. E o que aconteceu, irmãos? A mão de Deus tocou no natural. Aqui diz assim que o leão fechou a boca. Sabe o que é isso? É o dedo de Deus. Quando você tem fé, o dedo de Deus vai tocar na situação que você está precisando, na situação que eu estou precisando. E o que acontece? O natural vai mudar, vai acontecer o sobrenatural sobre a sua vida. Lembra a mão de Deus, quando Jairo creu, a menina ressuscitou. Aqui Daniel tinha fé, foi para a cova dos leões, o dedo de Deus foi tocado ali, o leão fechou a boca, porque existia poder de Deus ali. E a gente também olha, quando a gente continua lendo, e a gente lê o versículo 34, fala dos amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram jogados na fornalha. Eles não se prostraram, Nabucodonosor fez uma estátua, e todos tinham que se prostrar diante daquela estátua. O que esses meninos, o que esses moços fizeram? Eles não se prostraram.
eles se posicionaram, e por causa disso, eles foram jogados na fornalha, e a fornalha foi acesa mais forte. Mas irmãos, você sabe o que diz em Hebreus 11, versículo 34, diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Irmãos, aqui está dizendo assim que o fogo perdeu a força. Quando você tem fé, o fogo perde a força, porque a mão de Deus toca o que é natural. Em favor de quem? Em favor dos seus filhos, daqueles que têm fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? De repente você não tem uma fornalha aí, que você vai ser jogado, mas de repente você tem uma situação muito difícil, e eu quero dizer para você: tenha fé, porque aquilo que vai te afligir, ele vai perder o efeito, porque o nosso Deus é assim. Se a doença está te atacando, ela vai perder força em nome de Jesus. Você consegue entender? O fogo perdeu força. Lembra da sarça, quando Moisés ficou impressionado que a sarça não se queimava? Deus colocou a mão ali, tocou o natural e a sarça não foi consumida, ela somente se queimava. Deus tem esse poder de fazer com que o fogo perca o seu poder de consumir. E isso foi aplicado aqui na vida desses meninos, desses jovens aqui. Nós temos que ter fé, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que quando eu tenho fé, as coisas sobrenaturais acontecem. Deus toca no natural e o sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. Nem sempre é na primeira vez. Elias, ele orou para que não chovesse, não orou? Ficou 3 anos e 6 meses, 3 anos e alguns meses aí sem chover. Depois Elias orou para quê? Para que chovesse. E aí eles foram lá para o Monte Carmelo. Quando ele mandou o seu jovem lá ver se tinha chuva, o que aconteceu da primeira vez? Está lá em 1 Reis, capítulo 18, o versículo 43 diz assim: e disse a seu moço, aqui é Elias, amém? Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Essa resposta é difícil quando nós estamos buscando, não é? Porque nós olhamos da primeira vez e falamos assim: não aconteceu. Mas esse texto nos ensina que nós devemos permanecer buscando, permanecer olhando em direção da bênção. E esse texto também nos ensina, por quê? Porque aqui ele olhou, aí diz assim: a 7ª vez, o Senhor podia ter feito na terceira, pelo menos, Não sei qual que é a sua posição aí, mas pelo menos, sei lá, na 4ª, Mário. Amém? Ficaria mais fácil, Senão a gente parecia o narrador da Globo lá, haja coração, Porque, pensa bem, deixar para a 7ª vez é provar muita fé, para falar assim: vamos ver se ele não vai desistir. Você já pensou na 6ª vez, quando você vai olhar, você fala assim: vai ter seca por mais um tempão aí, hein? Pensa bem, o moço acho que pensou isso, porque na 6ª vez que ele foi olhar, falou assim: não tem nem nuvem. E olha como Deus toca, quando tem o dedo de Deus as coisas são diferentes, No versículo 44, de 1 Reis 18, diz assim: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E ainda para ajudar, a nuvem era pequena, Mas irmãos, deixa eu dizer para você, independente daquilo que chega na sua vida, não olhe de repente o tamanho, porque Deus pode fazer aquilo se multiplicar muitas vezes. Deus pode fazer aquilo que é pequeno se tornar muito grande sobre você, porque Ele toca no natural. E aqui diz assim, que versículo 45, dentro
dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, de uma nuvem pequena, caiu grande chuva. Daquilo que é pequeno, Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Por isso, não desvalorize aquilo talvez que você tenha de pequeno. Talvez você pense assim, eu estou no culto da manhã, né? Bispo Alex pregando aí, poderia ser o apóstolo Edson, amém? Talvez você pense assim, não desvalorize as pequenas coisas, porque Deus usa as pequenas coisas para fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Estou brincando em relação a mim, mas o que acontece? Olha, de repente você olha e vê que aquilo que está sobre você, você fala assim, como que isso vai virar uma grande chuva? E a chuva tem um sinal de bênção na palavra de Deus. Às vezes nós olhamos as pequenas coisas, nós falamos, será que isso vai dar certo? Vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Eu lembro quando eu cuidava dos jovens e muitas coisas, às vezes eu conversava com os jovens, tem alguns jovens aqui da minha época, amém? Que são 40 a mais já, o de cá é um pouquinho mais de 40, amém? Tem alguns jovens da minha época aqui que eu olhava, eles falavam assim, eu penso em abrir um comércio, eu falava assim, vai dar certo. Irmãos, lá na época, vou falar para você, era fácil lá atrás falar que vai dar certo, com o tamanho do negócio, não era, sabe por quê? Era uma pequena nuvem, mas Deus fez uma grande chuva vir. Sabe por quê? Porque esse é o nosso Deus, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Irmãos, deixa eu dizer para você, o tema dessa ministração minha aqui, é para que você não se esqueça do seu alvo. Todos nós temos um alvo. Todos nós temos um alvo, mas as situações vêm e às vezes nós entramos em lugares escorregadios que tentam nos tirar deste alvo, tentam nos tirar da direção desse alvo, e esse alvo é o Senhor, e você precisa permanecer e não se esquecer de que você tem um alvo, de que você é aquele a quem Deus ama te abençoar, aquele a quem Deus tem promessas para a sua vida, e você tem que permanecer nesse alvo, porque grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu tenho fé, mas eu estou dizendo também porque eu vi grandes coisas acontecendo na vida de várias pessoas, porque eles tiveram fé, porque eles tinham a certeza de coisas que eles não viam, mas Deus fez, porque esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Você crê nisso? Que você receba em nome de Jesus. Independente da sua idade, independente do tempo que você está vivendo, Deus pode usar a sua vida independente de tudo. Você tem grandes coisas para fazer, não se esqueça do seu alvo. Você foi chamado para ser uma bênção, você recebeu dons para colocar esses dons em prática. Não se esqueça deste alvo que você tem. Bispo, mas você nem imagina a minha vida como está. Independente, irmãos. O nosso Deus é um Deus de milagres. Olha o que Ele fez, como nós falamos aqui, quando Ele coloca a sua mão. Ele ressuscitou uma pessoa que estava morta, Ele fechou a boca do leão, Ele fez o fogo perder poder, Ele fez com que uma pequena nuvem se tornasse uma grande chuva, uma grande tempestade. Esse é o nosso Deus. Não acredite em outra palavra, essa palavra é fiel, irmãos, e ela jamais passará. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Você entende que aquilo que Ele disse é para nós? Eu tomo posse disso em nome de Jesus, para a minha vida. E tomo posse para a nossa igreja também. Não se esqueça do seu alvo, não se esqueça do alvo que nós temos. Eu gostaria de repassar aqui rapidamente algumas coisas que eu já usei, até mesmo na outra ministração. Irmãos, que é importante para que a gente não venha a se desviar, que é algumas coisas que a gente, para que nos ajude a não nos esquecermos do nosso alvo. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, voltando lá para o Salmo 73, o versículo 13,
73 diz assim que o salmista, ele está dizendo assim: pois eu invejava os arrogantes. A inveja é um sentimento, não é? Um sentimento errado. O salmista, ele estava com seus olhos vendo aquilo que estava acontecendo momentaneamente, de momento, com o ímpio, com aqueles que viviam longe de Deus. E ele diz no versículo 3, na primeira parte, que ele invejava os arrogantes. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que você tem que tomar cuidado com os sentimentos que você desenvolve. Você tem que vigiar e tomar cuidado, porque às vezes nós não ouvimos aquilo que nós gostamos e nós acabamos desenvolvendo sentimentos que não são bons, como inveja. Nós vamos fazendo o quê? Nós vamos vendo, aqui a palavra de Deus diz assim, né, que ele despertou a inveja de pessoas que eram arrogantes, porque ele estava olhando aquilo que eles estavam recebendo. Às vezes nós desenvolvendo amargura, falta de perdão. Que sentimento que nós desenvolvemos em nós? Nós devemos desenvolver sentimentos que são do Senhor. A palavra de Deus diz assim, que se eu ficar devendo alguma coisa para alguém, que eu fique devendo amor. Desenvolva um sentimento de amor pelas pessoas, até mesmo por aquele que te faz mal. Porque quando você desenvolver esse sentimento, um sentimento de perdão, vai vir as coisas de Deus sobre você. Você vai permanecer entendendo no que você tem que estar nos caminhos, em direção ao alvo, que é o Senhor. Não saia disso. O versículo 3 diz assim, continuando a segunda parte: ao ver a prosperidade dos perversos. Irmãos, ele estava olhando para aquilo que as pessoas tinham. Ele estava olhando para aquilo que estava acontecendo com o ímpio. Sendo que nós devemos estar olhando para quem? Para Deus, que pode todas as coisas. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, que nos ajuda a não nos esquecermos do nosso alvo, é para onde nós estamos olhando. Qual que é a nossa referência? Hoje tem várias pessoas que se levantam como referência, não tem? Hoje as coisas mudaram. Na minha época, as coisas eram diferentes. Na época do Dudu era um pouquinho mais, amém? Mas na minha época, as coisas eram tudo diferente. As séries que eu assistia era Alf, o É Teimoso, não sei se vocês lembram disso. Né? Era diferente, era um bicho assim, tão diferente de hoje, né? Hoje as séries são tão diferentes, as coisas mudam. Só que as coisas vão mudando e tem mais pessoas tentando interferir nas nossas vidas. E, irmãos, deixa eu dizer para você, nós devemos olhar para quem? Para o Senhor, para a sua palavra. A sua palavra não muda. Olha como as coisas mudaram, mas a palavra sempre está atual. Eu devo olhar para onde? Eu devo olhar para a palavra de Deus. Quando eu preciso consultar alguma coisa, consulte os homens de Deus que seguem a palavra de Deus, mas consulte a palavra de Deus. Para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para as coisas que são passageiras. A palavra de Deus nos mostra muitas coisas que são passageiras, mas a palavra do Senhor não passará, irmãos. Ela diz. Então, olhe para a palavra do Senhor. Nós estamos olhando, querendo construir grandes coisas. O Senhor Jesus falou numa parábola de um homem avarento, que ele falou assim, o que eu vou fazer, onde que eu vou guardar a minha produção? Ele aumentou os celeiros, fez muitas coisas, e o Senhor Jesus disse assim, louco, essa noite pedirão a sua alma, para quem você tem preparado as coisas? Essa vida é passageira, busque as coisas do alto, olhe para o alto, da onde vem o nosso socorro. Isso nos ajuda a gente permanecer e não se esquecer do nosso alvo, que é o Senhor. Eu tenho um caminhar para esse alvo, e esse caminhar é no Senhor. O versículo 4 de Salmo 73 diz assim, para eles, aqui é o salmista dizendo, né, do ímpio,
Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Aqui, quando nós olhamos o salmista falando, parece que tinha uma paz, mas uma paz momentânea, porque a gente continua lendo o texto, lá depois fala qual é o fim do ímpio. Lá fala qual é o fim daqueles que não buscam a Deus. Isso é passageiro. Mas o que acontece? Aparentemente aqui, quando diz que não há preocupação, seu corpo é sadio, parece que eles não têm o quê? Que eles têm paz. Mas somente o Senhor Jesus tem uma paz que excede todo entendimento. Que diz lá em Filipenses 4:7, eu vou ler para você. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente o Senhor tem uma paz. As coisas são passageiras. Nós olhamos muitas pessoas que já caminharam tendo muitas coisas e hoje não tem nada. Mesmo aqueles que têm, essa vida é passageira. Paulo diz assim que se a minha alegria se resume a essa vida, eu sou o mais infeliz de todos aqui. É assim, irmãos. Tome cuidado, vigie, não se esqueça do seu alvo. O nosso alvo é o Senhor. Eu não posso me esquecer disso. Existe uma paz. Qual paz eu tenho buscado? Às vezes você está correndo tanto, e a paz que você tem está no Senhor. Às vezes você está correndo e nós devemos buscar as coisas boas. Nós devemos buscar, não é errado você trabalhar, não é errado você buscar recurso para a sua família, não é errado você buscar ter coisas boas, não é errado. Mas, irmãos, a verdadeira paz só está no Senhor. E Ele tem essa paz. E como diz no texto, essa paz ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente. Você precisa disso, nós precisamos disso, para sermos guardados, protegidos. Amém? O versículo 13 diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Aqui ele está dizendo assim, olha, aquilo que eu fiz, olha o que o salmista está dizendo, aquilo que eu fiz eu considerei inútil. Às vezes vem uma pergunta sobre nós, será que vale a pena? Eu não sei se você ou somente eu já tive essa pergunta no começo do nosso caminhar com o Senhor. Às vezes a gente começa a perguntar, será que vale a pena? Deixa eu dizer para você, um dia você vai poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, irmãos, não deixe aquilo que é de Deus perder o valor em sua vida. Estar aqui é muito importante para você, não por causa da nossa presença, mas por causa da presença do Senhor. Estar aqui é muito importante. Você veio aqui para prestar cultos ao Senhor. Você louvou e engrandeceu o nome do Senhor. Quando você faz isso, as coisas espirituais, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Como eu estou falando, você é fortalecido na sua fé. Não deixe as coisas de Deus perder o valor. Não deixe aquilo que é de Deus perder o valor. Ontem nós tivemos a marcha, marchamos sobre a cidade. Ah, bispo, mas eu não pude ir. Vai na próxima. Não deixe as coisas de Deus perderem o valor. As oportunidades que você tem de estar na casa de Deus, esteja junto, venha para louvar ao Senhor. Eu tenho certeza que você está recebendo coisas maravilhosas sobre a sua vida. Sabe por quê? Não porque nós estamos aqui pregando a palavra, mas porque Deus está acrescentando sobre a sua vida. Porque isso está despertando a sua fé e a poderosa mão de Deus, o toque de Deus vem sobre as suas situações que você está vivendo. Amém? É isso que acontece. Esse texto aqui, esse Salmo 73, é algo interessante, porque ele olha sobre tudo isso. Mas a partir do versículo 15... há uma mudança, quando ele se posiciona novamente. Às vezes nós precisamos nos posicionar novamente, às vezes nós estamos nessa caminhada para o nosso alvo, mas às vezes nós precisamos ajustar algumas coisas,
Porque nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a situações, e nós precisamos ajustar algumas coisas, se reposicionar, para continuar vivendo o sobrenatural e o novo que o Senhor tem para nós. Porque às vezes o tempo vai passando, e nós vamos deixando, vamos andando em lugares escorregadios, e as dificuldades vão chegando. O versículo 15, gostaria que você prestasse atenção. Versículo 15 diz assim, de Salmo 73, se eu pensara em falar em tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Você percebe como aqui tem uma virada, como as coisas começam a mudar aqui? Como ele olha e entende que ele precisa se reposicionar? Até agora ele estava quase escorregando. Nós também precisamos nos reposicionar. Aqui nós olhamos no versículo 15, quando ele refreou a sua língua, onde ele parou de dizer, ele diz assim, se eu pensar em falar tais palavras, que ele ainda não tinha proferido, mas tinha pensado, ele diz assim, teria traído a geração de filhos da família da fé, teria sido contra aquilo que Deus tem, contra os filhos de Deus, e ele refreia a sua língua. E as coisas mudaram quando ele diz assim, versículo 17, que ele foi à casa de Deus, começou ali algo diferente na vida dele, começou um reposicionamento, começou uma cura, começou a libertação, ele começou a se livrar daquilo, os olhos se abriram, e ele começou a enxergar o quê? Coisas lá na frente, começou a enxergar a eternidade. Você entende isso, irmãos? Quando nós estamos olhando e não nos esquecendo do nosso alvo, estamos nos reposicionando, eu agora consigo ver coisas novas, consigo ver coisas novas que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. Isso é através da fé. Isso é maravilhoso. O versículo 21, vou ler também. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à tua presença. Aqui ele fez uma avaliação daquilo que estava acontecendo na vida dele. Na vida dele, amém? Não é na vida dos outros. Quando nós fazemos alguma avaliação da vida dos outros, nós estamos fazendo o quê? A gente começa a se desviar cada vez mais para ir para a fofoca. Nós devemos avaliar as nossas vidas. O salmista fez uma avaliação, e ele olhou e ele disse assim, olha, eu estava como um irracional. O meu coração, o versículo 21 diz assim, que o coração se me amargou. E o versículo 22 diz assim, eu estava embrutecido, ignorante, como um irracional. A amargura, quando ela vem sobre nós, quando nós estamos com o nosso coração cheio de amargura, isso faz com que a gente pare de raciocinar, pare de buscar aquilo que é correto. Você tem que fazer uma avaliação da sua vida, sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Tem coisas que eu devo parar, tem coisas que eu devo me envolver, e para que isso aconteça, eu preciso estar com a minha mente limpa, para que eu possa me envolver com as coisas de Deus, para que tudo isso, eu possa ver o poder de Deus sobre a minha vida. Para encerrar, o versículo 23 diz assim, todavia estou sempre contigo, tu me segura pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe lá na frente, na glória. Esse é o nosso Deus, não é? Você entende isso? Aponta sua mão para quem está próximo de você e diga assim, permaneça no alvo.
Diga assim: não se esqueça do seu alvo. E o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida. Você entende o que o Senhor tem através dessa palavra? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de agora que você agora analisasse, fizesse uma avaliação da sua vida e olhasse aquilo que você está precisando. Nós daqui a pouco já vamos encerrar, vamos para a nossa casa, mas eu gostaria que você recebesse aquilo que Deus tem para você. E o nosso Deus, Ele não está preso a limites. Ele pode fazer, como eu disse, de uma pequena nuvem uma grande tempestade. E quando eu falo uma tempestade, não é algo destruidor, é naquilo que a chuva significa na Bíblia, significa bênção. Ali a terra, quando o profeta Elias orou para não chover, a terra entrou em grande dificuldade. Ali eles tinham um Deus que chamava Baal, e eles davam todo privilégio, davam toda honra a esse Deus, ali os profetas de Baal, pelaquilo que eles escolhiam, pelaquilo que acontecia. Mas o nosso Deus, o que acontece? Ele é poderoso, e Ele está acima de qualquer outro Deus. Amém? Pequeno. Porque o nosso Deus é o grande Deus, é o Deus de Israel. E Ele pode todas as coisas. E irmãos, como eu disse, de uma pequena nuvem, na última vez, veio a bênção. Lembra, nós falamos aqui, só para você lembrar, Jairo, o poder de Deus manifestou ali sobre a sua filha. O fogo perdeu o seu poder sobre os amigos de Daniel. O leão fechou a boca. E agora, você está precisando desse toque de Deus em qual área da sua vida? Que você olhe e fala assim: o natural é que a coisa não vai dar certo. Mas agora você tem o nosso Deus. E você é aquilo que o nosso Deus diz que você é. Você não é um derrotado. As coisas para você não acabou. Então eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de você que precisa, de repente você está aqui, você está pensando em alguém. Eu sempre digo isso porque você pode orar por pessoas talvez que não estão aqui e estão precisando de uma cura. Mas de repente você está aqui, está precisando de uma cura e você quer diante de Deus. Eu não posso fazer nada, mas o nosso Deus pode. Você precisa desse toque da mão de Deus para que o sobrenatural aconteça. E você tem fé. Você quer que isso realmente aconteça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre uma pessoa que você está pensando, uma cura, uma libertação, talvez a salvação de alguém, talvez o sobrenatural no seu trabalho, dentro da sua casa, nos seus negócios, independente, eu não sei qual que é a sua área, mas o nosso Deus sabe. Eu gostaria que você ficasse em pé no local que você está, amém? Você que quer receber dessa oração, amém? Você que precisa dessa oração, amém? Aleluia, Senhor. Você sabia que é o nosso Deus que olha para essa atitude sua? Ele que olha, isso é um pedido seu, irmãos. E o nosso Deus, Ele é misericordioso. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que se alguém agora que ficou sentado aí, próximo de você, você nem precisa tocar, mas estenda a mão para esses nossos irmãos agora. E nós vamos orar. E eu gostaria que você agora, irmãos, tenha fé. Porque a fé, ela faz o impossível acontecer sobre a sua vida. E eu creio que o impossível vai acontecer sobre a sua vida, porque é um posicionamento seu.
Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Ó Senhor, nós colocamos aqui a vida dos nossos irmãos diante de Ti, precisamos aqui do Seu toque, Senhor. Tem pessoas aqui com diagnósticos, Senhor, diagnósticos complicados, tem pessoas aqui, Senhor, que olham para situações que elas são, aos olhos, elas não podem se reverter. Por isso nós precisamos do Teu toque agora, Senhor. Precisamos da Tua cura, precisamos da Tua transformação. Precisamos agora, Senhor, para que o Senhor reverta, Senhor, a situação na vida, Senhor, talvez do emprego, talvez na vida financeira, talvez, Senhor, na vida familiar, talvez algum sentimento, Senhor, talvez uma crise, Senhor, um sentimento de pânico, talvez a depressão, talvez o câncer. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. E agora, Senhor, nós clamamos a Ti, para que a Tua mão venha, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Aleluia, irmãos. Você que precisa receber, abra as suas mãos agora, para que você receba do toque do Senhor. O nosso clamor, Deus, é para que o Senhor toque nessas vidas, Senhor, para que o Senhor traga ânimo, Senhor, para elas, para que a fé delas aumente, Senhor. Quantas vezes elas já tentaram, Senhor, mas talvez essa seja a 7ª vez, Senhor, e que em nome de Jesus, Senhor, o Teu poder venha. O Senhor sabe o tempo correto, o Senhor sabe o momento correto, e Senhor, talvez esse seja o momento onde o Senhor vai tocar essas vidas, Senhor. Talvez eles vão continuar clamando, mas eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus sobrenatural. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Toca, Senhor, trazendo aquilo que é Teu sobre essas vidas, Senhor, e passa sobre eles, Senhor. Dá ordem aos Seus anjos, que Seus anjos possam, Senhor, se movimentar aqui dentro, Senhor, retirando, Pai, retira em nome de Jesus toda doença, retira todo sentimento contrário, retira tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não Te pertence, Senhor, e coloca, Senhor, no coração deles aquilo que é Teu, que a fé deles, Pai, possam ser despertadas agora, que eles possam ver o sobrenatural, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos a Ti pelo Teu poder, que o Senhor sopre vida aqui, que o Senhor sopre cura, que o Senhor sopre, Senhor, restauração, é o que nós clamamos em nome de Jesus, e declaramos isso, Senhor, que eles recebam tudo aquilo que é do alto. Profetizamos cura aqui, profetizamos libertação, profetizamos restauração, profetizamos renovação de ânimo aqui, profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não é Teu, saia do corpo dos Teus filhos agora em nome de Jesus, e que se foi alguma seta, se foi alguma situação que o inimigo trouxe, nós damos ordem agora, para que tudo aquilo que o inimigo possa ter lançado sobre o corpo dos Teus filhos agora, seja retirado em nome de Jesus, e essas pessoas sejam livres. Nós declaramos isso em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, diga uma palavra de bênção ao Senhor, amém? Aleluia, amém, glória a Deus, amém. Amados, essa é a palavra que eu tinha para entregar, que você tenha recebido ela no seu coração, que você possa estar buscando, possa não se esquecer do seu alvo, que as coisas possam continuar acontecendo, quando você chegar na sua casa, na semana, no seu viver, diante da sua família, e todas as coisas que acontecerem, você possa testemunhar que o nosso Deus é poderoso, amém? Vamos orar, que você dê a mão talvez para a pessoa que está do seu lado, aí, se for da sua família, se você sentir liberdade, para nós podermos orar aqui e receber a bênção do Senhor, amém? Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos, Senhor, obrigado pela liberdade que temos aqui de Te cultuar,
clamamos a Ti agora, para que o Senhor nos abençoe neste dia que separamos para Te adorar, nos abençoe nesta semana, o Senhor abençoe a nossa vida, para que nós sempre possamos estar olhando para Ti, possamos permanecer neste caminho, Senhor, ajustando a nossa vida, mediante a Tua palavra, possamos ver o sobrenatural na nossa casa e na vida dos nossos familiares, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso, que o Senhor faça a Tua vontade sobre nós. E Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, Senhor, derrama sobre a vida deles aquilo que é do alto, aquilo que vem de Ti. Igreja, que você vá na bênção, vá na paz, e que o Senhor continue sendo exaltado na sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, aleluia, aleluia, Senhor, Tu és santo, Senhor, bendito Tu és, aleluia. Vá na bênção, amém? Que você tenha um domingo abençoado, cheio da graça de Deus, possa levar essa bênção para a sua casa e para a sua vida, em nome de Jesus.